feliz, né, de historiadores com a iniciativa privada, com o sindicato patronal, preocupado, né, com a história da saúde pública, com a história da saúde no estado de São Paulo. Por que eu falo de encontro? Eu falo de encontro porque são dois universos diferentes. Hoje nós temos muito pouca coisa escrita sobre história administrativa, história sindical patronal, e de repente nós recebemos o convite, né, de estar trabalhando com a história da saúde no estado de São Paulo por parte de um sindicato, né, por parte do Sindosp. E esse encontro está sendo muito feliz, porque é a oportunidade de nós conhecermos uma outra forma de pensar a saúde, uma forma de pensar que vem da iniciativa privada, que vem das instituições filantrópicas, mas que está pensando a saúde como um todo, a saúde do país como um todo. E esse é o lugar que o sindicato tem ocupado, né, nessa história da saúde no estado de São Paulo. Nós temos um patrimônio histórico incrível, que tem uma relação muito forte, muito íntima com a história de São Paulo e que é muito pouco conhecida. E o sindicato, quando ele pensou em elaborar um projeto para comemorar os seus 80 anos de existência, ele pensou em elaborar um projeto que tivesse uma dimensão maior que a sua própria história. Né, que a sua história estivesse articulada, mas que fosse maior. E esse projeto ele tem uma dimensão pública muito mais rica e interessante do que a gente imaginava que ele poderia conquistar. Isso muito por conta do entendimento do Sindosp, da necessidade de estimular a preservação da história da saúde no estado de São Paulo. A liberdade que o Sindosp nos deu em termos de produção do conhecimento, de produção dessa história, é muito importante, porque o que a gente vê, né, na maioria das histórias institucionais? Normalmente há enaltecimento de alguma personalidade ou enaltecimento de alguma figura pública, né? E esses projetos de história institucional acabam sendo muito mais utilizados para fazer um marketing institucional do que propriamente ter uma preocupação com a história. Né, com os vários lados da história, de como essa história ela é narrada, de como essa história ela é contada. Então, o Sindosp avança muito em termos de investimento no cuidado com essa história da saúde pública no estado de São Paulo, como talvez a gente nunca tenha visto, né, em termos de iniciativa por qualquer outra instituição, né, ligada a essa área. Né? E quando o Sindosp faz isso, ele também está estimulando as outras instituições a cuidarem da sua própria história. Quando a gente faz as visitas em diferentes instituições e pergunta, qual é a história, onde é que estão os seus documentos, onde é que estão as fotos, vocês têm os objetos que narram, que contam a história da instituição da qual vocês fazem parte? Para algumas dessas instituições, foi a primeira vez que eles pensaram sobre a sua própria história, sobre a materialidade dessa história. Né? Ou seja, como é que a gente conta? A gente sabe, a gente tem evidência, a gente tem testemunho disso, a gente tem um arquivo, a gente tem um objeto que hoje não é mais utilizado, mas que foi parte importante dessa história da saúde. E aí as próprias instituições começam a pensar, nossa, nós não temos, ou temos, mas eu não sei onde é que está. Né? E esse projeto, então, ele está mobilizando memórias, né? Mobilizando histórias pessoais, institucionais, né? De personalidades públicas, de personalidades que a gente desconhecidas em certa medida, mas que tiveram uma importância significativa na história da saúde do Estado. Então, um projeto como esse enriquece também a nossa área de história, porque nós temos muito pouca coisa escrita sobre história empresarial, sobre história institucional, então é um avanço na historiografia. Nós temos muita coisa escrita sobre história da saúde pública, mas a gente não tem praticamente nada de história das instituições filantrópicas e das instituições particulares que acompanharam, tanto quanto as instituições públicas, essa história, né, que fizeram parte dessa história. Então, o Sindosp, quando ele financia e apoia esse projeto, ele também está financiando e apoiando, apostando numa história que precisa ser recuperada a partir de diferentes ângulos, para que ela não seja uma história contada só a partir de uma perspectiva. Então isso enriquece também o nosso ofício como historiadores, porque além de ser um projeto de pesquisa científico, né, que são profissionais que estão envolvidos nesse projeto, tem uma preocupação pública, com a dimensão pública desse projeto.
né? Não é mais uma tese, dissertação, que são trabalhos incríveis, que demoram 4 a 5 anos para serem elaborados, mas que tem pouca visibilidade de um público mais amplo, né? Então, a gente vai ter oportunidade com esse projeto de reunir diferentes vozes, né? A gente não quer construir a história verdadeira, mas a gente quer possibilitar e dar elementos para que as pessoas possam interpretar e construir seus próprios entendimentos sobre determinados períodos históricos e entender melhor como é que funciona mesmo essa dinâmica na área da saúde, que inclui tantos agentes tão diferentes, mas que dialogam para produzir um consenso em torno do que pode ser melhor para a população de uma maneira geral.